Pergunta: o que significa estar sempre pronto para dar uma resposta? 1 Pedro 3,15. Resposta: 1 Pedro 3,15 diz: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas fazei isso com mansidão e temor. Esse é um versículo que motiva os apologistas cristãos à medida que se preparam para dar respostas em defesa de sua fé. No contexto imediato, o apóstolo Pedro discute o sofrimento por fazer o bem. 1 Pedro 3, 13 e 14. Perseguição e sofrimento são esperados na vida cristã. João 16:33 enfatiza que Cristo sofreu e morreu para oferecer a vida eterna àqueles que acreditam nele, e que seu exemplo de sofrimento por fazer o bem deve fortalecer todos nós. 1 Pedro 3, 17, 18. Em vez de temer a perseguição, os cristãos devem garantir que sofram por causa da justiça, honrar a Cristo, o Senhor, como santo, e estar preparados para defender a sua esperança em Jesus. Versículo 15. O crente deve estar sempre pronto para dizer a outros a boa notícia da salvação na morte e ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 2, 4. Providenciar uma defesa ou dar uma resposta para a esperança é baseado na palavra grega apologian, que carrega a ideia de defender alguma coisa. Como um advogado defenderia seu caso em tribunal, da palavra grega vem a apologética em português, a disciplina de defender a fé cristã. Observe que Pedro não diz que o trabalho de dar uma resposta é apenas para o pastor ou apologista profissional. Todos os cristãos precisam estar preparados para dar uma resposta ou defesa quando alguém lhes pergunta a razão de sua esperança. Pedro escreveu para os cristãos perseguidos na Ásia Menor. Enquanto sofriam a perseguição, seu comportamento externo demonstrava a esperança em Jesus. Não um pensamento desejoso, mas uma fé sólida e garantida. Veja Hebreus 6, 19 e 20. A falta de medo dos crentes diante do sofrimento teria impulsionado outros a perguntar sobre a razão de sua fé, dando aos crentes uma oportunidade perfeita para dar uma resposta. Quando os crentes mostram sua esperança segura em Jesus, a despeito de suas circunstâncias, outros notarão. Veja 1 Pedro 2, 12. Para responder adequadamente a alguém que pergunte sobre a sua fé, o cristão deve usar mansidão e temor, tendo boa consciência. 1 Pedro 3,15. Não há lugar para aspereza ou desrespeito na vida de um cristão, especialmente quando ele representa Cristo e dá uma resposta para explicar sua fé. Pedro exorta o crente a responder aos descrentes com gentileza, respeito e o exemplo de sua vida. Colossenses 4:6. Os crentes devem refletir o ensino de Cristo sobre a mansidão e falar a verdade em amor. Efésios 4:15. O mandamento de estar sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós pressupõe uma fé que nos faz viver nossa esperança em Cristo visivelmente diante dos outros. Quando os descrentes veem a grande esperança de um cristão diante da perseguição ou do sofrimento, naturalmente querem saber a razão dessa esperança. Mateus 5,16. Precisamos estar preparados para compartilhar o Evangelho de maneira gentil e respeitosa. O resultado será que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós.